Capítulo 11. Ao Umami, o corpo é um santuário. Pouquíssimas devem ser as pessoas que conseguem dar um chute certeiro nos testículos com tamanha destreza como ao Umami. Além de estudar com afinco as várias maneiras de dar pontapés, nunca deixava de praticá-las exaustivamente. A coisa mais importante é, antes de tudo, deixar de lado a hesitação. A parte vulnerável do adversário deve ser acertada sem compaixão, com a velocidade de um raio. É o mesmo ímpeto com que Hitler violou a declaração de neutralidade da Holanda e da Bélgica e, sem titubear, atacou o ponto vulnerável da linha defensiva da França, a linha Maginot, conquistando-a facilmente. Não se pode hesitar. Um instante de indecisão pode ser fatal. Essa seria a única maneira de uma mulher enfrentar e vencer um homem grande e forte. A convicção de Al-Umami sobre isso era inabalável. Essa parte do corpo que o sexo masculino possuía ou que trazia pendurada era o seu ponto mais vulnerável. E, em geral, ela não ficava devidamente protegida. Uma vantagem que não devia ser ignorada. Era lógico que a Al-Umami, sendo mulher, não sabia e tampouco poderia adivinhar como era a dor de levar um chute nos testículos. Mas, ao mesmo tempo, podia imaginar essa dor observando a reação de quem levava o chute. Parecia ser realmente insuportável até mesmo para os grandalhões. Além disso, o impacto também parecia afetar, e muito, o orgulho deles. A dor é tanta que parece que o mundo vai acabar. Não sei explicar direito, só sei que não é uma dor qualquer. Essa foi a resposta de um homem a Al-Umami, após pensar seriamente no assunto quando ela pediu explicações. Al-Umami pensou um pouco sobre a analogia. Fim do mundo. Será que podemos inverter a ordem e dizer que, se o mundo estiver prestes a acabar, sentiríamos o mesmo que levar um chute certeiro nos testículos? Perguntou ela. Isso eu não posso afirmar, pois ainda não tive a experiência de fim de mundo, mas creio que seja algo assim, disse o homem para em seguida fixar o olhar no espaço vazio. A única coisa que se sente nessa hora é um profundo sentimento de impotência. Tudo é escuridão, angústia e perdição. Depois dessa conversa, Al-Umami assistiu por acaso ao filme A Hora Final na TV, durante a madrugada. Era um filme americano produzido por volta dos anos 60. Ao eclodir a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, quantidades enormes de mísseis nucleares cruzavam ostensivamente os céus de um lado para o outro, como cardumes de peixes voadores, provocando a destruição da Terra e matando pessoas em todo o mundo. Mas, devido à direção dos ventos, ou por alguma outra razão, a Austrália, no hemisfério sul, era o único local ainda não atingido pelas nuvens das cinzas mortais. Para isso acontecer, era apenas questão de tempo. Nada mais podia ser feito para evitar a destruição da humanidade. Aos sobreviventes restava apenas aguardar o derradeiro fim, cada um vivendo a seu modo os últimos dias de suas vidas. Esse era o enredo do filme, um filme sombrio, sem salvação. Al-Umami, porém, enquanto o via, teve a certeza de que, no fundo, todos aguardam o fim do mundo. De qualquer modo, enquanto assistia ao filme sozinha na madrugada, pensou: então é assim que uma pessoa se sente ao levar um chute nos testículos. E só então conseguiu se convencer da explicação que lhe fora dada. Após se formar em educação física, Al-Umami trabalhou durante 4 anos numa empresa fabricante de bebidas esportivas e alimentos saudáveis. E era a jogadora principal, como arremessadora e quarta batedora, do time de softball feminino. O time conquistou uma posição de destaque e entrou para a lista dos 8 melhores no campeonato nacional. Mas, um mês após a morte de Tamaki Otsuka,
Almami decidiu pedir demissão da empresa e pôs um ponto final em sua carreira de jogadora. Ela não tinha mais vontade de participar das competições. Seu desejo era mudar radicalmente de vida. Foi por meio da indicação de um amigo da faculdade que ela conseguiu emprego como instrutora num clube esportivo em Hiro. As aulas que ela assumiu no clube eram principalmente as de musculação e as de artes marciais. Era um clube de elite muito conhecido que cobrava altas taxas de matrícula e mensalidades com muitos sócios famosos. A Almami organizou algumas classes de defesa pessoal para mulheres, área em que se considerava exímia especialista. Ela montou um boneco de pano imitando um homem grande, costurou uma luva de algodão preta na virilha para delimitar a área dos testículos e treinava as mulheres a chutarem exaustivamente essa área. Para dar mais veracidade, às vezes ela colocava 2 bolas de squash dentro das luvas e fazia com que as alunas chutassem repetidas vezes o local com rapidez e sem dó. A maioria das mulheres gostava do treinamento e era evidente o progresso delas no uso da técnica. Mas algumas pessoas que observavam as aulas costumavam franzir as sobrancelhas. Logicamente, a maioria era do público masculino e levaram à direção sua indignação. Aquilo é um absurdo. Por conta disso, o gerente chamou Almami e pediu que parasse com as aulas de chutar testículos. Mas, na prática, é impossível uma mulher se defender do ataque de um homem a não ser chutando os testículos, argumentou Almami enfaticamente com o gerente do clube. Normalmente, o homem é maior e mais forte. O único jeito de uma mulher vencê-lo é acertar rapidamente os testículos. O próprio Mao Tse-tung disse isso. É preciso achar o ponto fraco do adversário e atacá-lo antes que o outro reaja. Só assim a guerrilha tem chance de vencer o exército regular. Você deve estar ciente de que este clube é um dos melhores e mais exclusivos da cidade, disse o gerente com uma expressão de contrariedade no rosto. Muitos dos nossos sócios são celebridades e precisamos manter nossa dignidade. A imagem é fundamental. Não importam quais sejam os motivos, mas treinar jovens na flor da idade a chutar a virilha de um boneco, soltando gritos esquisitos, denigre a reputação do clube. Algumas pessoas que vieram nos conhecer com desejo de se tornar sócias desistiram de se filiar após assistir por acaso às suas aulas. Não importa o que Mao Tse-tung ou Gengis Khan tenham dito, o fato é que aquela cena incomoda, irrita e aborrece a maioria dos homens. Almami não se importava em incomodar, irritar ou aborrecer os sócios masculinos do clube. Comparado à dor de quem é estuprada, sentir-se incomodado era o de menos. Mas como não podia desobedecer às ordens do chefe, teve de reduzir drasticamente os treinamentos de ataque em suas aulas de defesa pessoal. O uso do boneco também foi proibido. Por conta disso, suas aulas se tornaram insossas e convencionais. Isso deixou a Almami desmotivada e algumas sócias também reclamaram, descontentes. Mas como ela era apenas uma funcionária, nada pôde fazer para mudar a situação. Almami era da opinião de que se uma mulher não souber chutar em cheio os testículos de um homem ao ser atacada, não havia praticamente mais nada a fazer. Num combate real, uma técnica avançada, como a de pegar um braço, torcer e levantar o adversário com as costas para derrubá-lo, é algo que dificilmente costuma dar certo. A vida real não é como nos filmes. Em vez de tentar fazer isso, a melhor coisa é não fazer nada e simplesmente sair correndo. De qualquer modo, a Almami sabia pelo menos 10 maneiras de chutar os testículos. Testou-os na prática num colega antigo no clube, pedindo para ele usar o protetor. O chute que você dá nas bolas é dolorido demais, não adianta usar protetor. Por favor, pare com isso, ele implorava aos berros. Se necessário fosse, a Almami não hesitaria em pôr em prática a técnica que aprimorou. Se o engraçadinho a atacasse, estava decidida a mostrar-lhe ao vivo e em cores como era o fim do mundo. Faria com que ele visse nitidamente a chegada do reino dos céus. Ela o mandaria direto para o hemisfério sul, para respirar as cinzas mortais ao lado dos cangurus e dos wallaby.
Enquanto pensava no reino dos céus, Al-Mami bebia em pequenos goles uma dose de Tom Collins no balcão de um bar. De vez em quando, olhando para o relógio, fingia estar aguardando alguém, ciente de que ninguém viria. A única coisa que ela queria era encontrar algum homem adequado entre os clientes. O relógio marcava 8:30 da noite. Ela vestia uma blusa azul clara, jaqueta castanho avermelhada da Calvin Klein e uma minissaia azul marinho. Nesse dia, ela deixara seu picador de gelo especial embrulhado numa toalha, repousando tranquilamente na gaveta da cômoda. Nesse dia, ela deixara seu picador de gelo especial embrulhado numa toalha, repousando tranquilamente na gaveta da cômoda. O bar ficava no bairro de Roppongi e era conhecido como um bom lugar para solteiros. Era famoso por ser frequentado por homens à caça de mulheres, ou o contrário. Também era muito frequentado por estrangeiros. A decoração era inspirada num bar das Bahamas a que Hemingway costumava ir. Peixe-espada na parede, redes de pescas penduradas no teto, várias fotos de pessoas exibindo peixes enormes e um retrato a óleo de Hemingway. O retrato de Papá Hemingway alegre. As pessoas ali não pareciam particularmente incomodadas com o fato de o escritor ter se suicidado com uma espingarda de caça, motivado pelo sofrimento que o alcoolismo lhe causara na velhice. Alguns homens vieram falar com Al-Mami, mas nenhum era do seu tipo. 2 jovens playboys universitários convidaram-na para uma noitada, mas ela nem se deu ao trabalho de responder. Um homem muito mal encarado, de uns 30 anos, que parecia ser um assalariado, também se aproximou, mas ela rispidamente recusou, dizendo esperar alguém. A maioria dos jovens não lhe agradava. Eles ofegavam, eram cheios de si, tinham uma conversa pobre e sem graça, e na cama eram apressados. Não sabiam curtir o verdadeiro prazer do sexo. O seu tipo de homem era o de meia-idade, com uma aparência levemente cansada e, de preferência, sinais de calvície. Tinha de ser aciado e nunca vulgar. E ainda por cima, o formato da cabeça tinha de ser bonito. Mas homens assim não são fáceis de encontrar, por isso ela se via obrigada a fazer algumas concessões. Al-Mami deu uma olhada pelo bar e suspirou silenciosamente. Por que será que é tão difícil encontrar um homem adequado nesse mundo? Pensou ela, imaginando alguém como Sean Connery. E só de pensar no formato de sua cabeça, sentiu alfinetadas no corpo. Se ele aparecesse de repente por aqui, eu faria de tudo para tê-lo comigo, pensou. Mas nem é preciso dizer que Sean Connery jamais surgiria num bar de solteiros em Roppongi, decorado como nas Bahamas. Na TV gigante, pendurada na parede, passava um vídeo do Queen. Al-Mami não gostava muito das músicas do grupo, por isso evitava olhar para a tela e tentava ignorar o som das caixas acústicas. Quando finalmente aquilo terminou, começou a passar um vídeo do ABBA. Essa não, pensou, intuindo que a noite não seria das melhores. Al-Mami conhecera a dona da mansão dos Salgueiros no clube esportivo em que trabalhava. Ela fazia as aulas de defesa pessoal de Al-Mami, aquele curso radical de chutar boneco que não durara muito tempo. Apesar de a senhora ser pequena e a mais idosa da turma, seus movimentos eram ágeis e seu chute muito forte. Al-Mami suspeitava de que ela não hesitaria em chutar os testículos de um adversário e gostava dela por ser uma pessoa que não falava à toa. Quando falava, fazia-o sem rodeios. Na minha idade, não creio que seja realmente necessário aprender defesa pessoal, disse ela certa vez no final da aula, abrindo um sorriso encantador. Não é uma questão de idade, respondeu Al-Mami em tom categórico. Tem a ver com o modo de encarar a vida. É importante estarmos sempre preparados para defender nosso corpo. Não podemos ficar resignadas esperando o ataque. O sentimento crônico de impotência destrói a pessoa.
A senhora ficou calada um bom tempo, apenas mirando os olhos de Almami. Suas palavras ou o tom de sua voz pareciam ter-lhe causado uma forte impressão. Em seguida, ela concordou, balançando a cabeça. O que você disse é correto. Realmente, você pensa com lucidez. Passados alguns dias, a Almami recebeu um envelope deixado na recepção do clube. Nele havia uma carta curta, escrita com uma caligrafia muito bonita, com o nome e o telefone da velha senhora, pedindo a gentileza de Almami entrar em contato quando tivesse um tempo livre. Quem atendeu o telefone parecia ser um secretário. Assim que Almami se identificou, ele transferiu a ligação sem dizer nada. A velha senhora atendeu e, após agradecer a ligação, perguntou se Almami aceitaria jantar com ela, pois tinha um assunto que gostaria de tratar pessoalmente, com calma. Almami respondeu que aceitava com prazer. A velha senhora perguntou se podia ser no dia seguinte, à noite, e Almami concordou. O que ela quer conversar comigo? Pensou um tanto intrigada. As duas jantaram num restaurante francês localizado numa área tranquila de Azabo. A senhora parecia ser uma cliente antiga e, ao ser encaminhada para uma mesa nos fundos, foi gentilmente atendida por um garçom de meia-idade que dava a impressão de conhecê-la de longa data. A velha senhora usava um vestido verde claro de belíssimo corte. Parecia um Givenchy dos anos 60 e um colar de jade. Durante a refeição, o gerente apareceu e a cumprimentou com extrema reverência. Os pratos eram principalmente à base de verduras, de sabor suave e refinado. A sopa especial do dia, por coincidência, era a preferida de Almami. A velha senhora tomou somente uma taça de chablis e Almami a acompanhou. Era um vinho delicado, de gosto suave, assim como os pratos servidos. Almami escolheu um peixe de carne branca grelhada como prato principal. A velha senhora escolheu um prato de legumes. A forma como ela se alimentava era majestosa, como uma obra de arte. Comentou que na sua idade era possível viver comendo muito pouco e, num tom de brincadeira, disse: E, se possível, somente coisas boas. A velha senhora perguntou se Almami podia dar aulas particulares em sua casa, de 2 a 3 vezes por semana, artes marciais e, se possível, exercícios de alongamento. É claro, é possível, respondeu Almami. Basta solicitar as aulas particulares na recepção do clube. Então está bem, disse a velha senhora. Mas quanto à programação das aulas, gostaria que fosse decidida entre nós, está bem? Quero evitar o incômodo de ter de conversar sobre isso com terceiros. Você concorda? Concordo. Então, vamos começar na semana que vem, disse a velha senhora. Encerraram assim o assunto. Foi então que a velha senhora disse: Aquilo que você disse outro dia no clube me deixou muito impressionada. Aquela conversa sobre o sentimento de impotência que destrói a pessoa. Lembra? Almami concordou. Lembro. Posso te fazer uma pergunta? Disse a senhora. Para economizar o tempo, vou ser direta. Pode perguntar o que quiser, respondeu Almami. Você é feminista ou lésbica? Almami ficou levemente ruborizada e negou com a cabeça. Não. É apenas uma opinião estritamente pessoal. Não sou feminista, nem lésbica. Está bem, disse a velha senhora, e esboçando uma expressão de alívio, levou o pedaço de brócolis graciosamente até a boca, mastigou com elegância e tomou um pequeno gole de vinho. Depois disse: Saiba que
Se você fosse feminista ou lésbica, eu não me importaria. Seria o de menos. Mas, para ser sincera, isso me deixa mais à vontade. Você me entende? Entendo, disse a Omami. Tomou um pequeno gole de vinho. Depois disse: saiba que, se você fosse feminista ou lésbica, eu não me importaria. Seria o de menos. Mas, para ser sincera, isso me deixa mais à vontade. Você me entende? Entendo, disse a Omami. 2 vezes por semana, a Omami ia à mansão da velha senhora e dava suas aulas de artes marciais. As duas trabalhavam o corpo com sequências meticulosas de exercícios numa sala grande com espelhos, onde a filha tivera lições de balé quando criança. A despeito da idade, a velha senhora tinha um corpo flexível e o progresso foi rápido. Apesar de pequena, sempre soube cuidar do corpo. Além das aulas de artes marciais, a Omami também ensinou exercícios básicos de alongamento e fazia massagens para relaxar os músculos. A Omami era uma massagista perita. Quando cursara a Faculdade de Educação Física, era considerada a melhor aluna dessa matéria. Ela sabia de cor todos os nomes dos ossos e músculos do corpo humano. Conhecia todas as funções e características dos músculos e sabia colocá-los no lugar e mantê-los em forma. O corpo é um santuário e, independentemente do que se cultue nele, a Omami tinha a convicção inabalável de que se devia, no mínimo, mantê-lo forte, belo e limpo. Não satisfeita em dominar os conhecimentos básicos da medicina esportiva, resolveu aprender acupuntura. Durante muitos anos, frequentou aulas de um professor chinês e dedicou-se seriamente aos estudos. O professor, admirado com seu rápido progresso, chegou a lhe dizer que podia atuar profissionalmente. A Omami aprendia com facilidade e tinha uma insaciável sede de conhecer a fundo todas as funções do corpo. Acima de tudo, possuía uma extraordinária sensibilidade intuitiva na ponta dos dedos. Assim como existem pessoas capazes de ouvir e identificar os sons absolutos ou encontrar veios de água subterrânea, a Omami conseguia discernir somente com o toque dos dedos e em questão de segundos o ponto exato que controla determinada função do corpo humano. E isso ninguém lhe ensinara, era um conhecimento inato. Após os treinos e a massagem, a Omami e a velha senhora passavam o tempo juntas, tomando chá e conversando sobre vários assuntos. Tamaro sempre trazia um jogo de chá numa bandeja de prata. No primeiro mês, como Tamaro nunca abrira a boca, ela teve vontade de perguntar à velha senhora se por acaso era mudo. Certo dia, a velha senhora perguntou se ela já tinha posto em prática sua técnica de chutar os testículos para se proteger. A Omami respondeu que sim. — E deu certo? Perguntou a velha senhora. — Deu, respondeu a Omami sem entrar em detalhes. — Você acha que daria certo com Tamaro? A Omami balançou a cabeça em negativa. — Acho que não. Tamaro já conhece esse tipo de coisa. Se uma pessoa percebe a intenção, não há o que fazer. O chute só funciona em amadores, que não estão acostumados a lutar. Quer dizer que para você, Tamaro não é um amador? É isso? A Omami respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Digamos que ele tem um ar diferente das pessoas comuns. A velha senhora colocou o creme no chá preto, misturando-o delicadamente com a colher. Então, o homem que você chutou era amador, não é?
E era forte? Almami confirmou, balançando a cabeça, mas não disse nada. Era robusto e parecia ser muito forte, mas, como era também arrogante, fez pouco caso de enfrentar uma mulher e baixou a guarda. Até então, ele nunca fora acertado nos testículos, muito menos por uma mulher, e jamais imaginou que isso pudesse acontecer. Essa pessoa se machucou? Perguntou a velha senhora. Não se machucou. Apenas ficou um bom tempo com uma dor dilacerante. A velha senhora manteve-se em silêncio, depois perguntou. Alguma vez você agrediu algum homem? Não só para fazê-lo sofrer, mas para machucá-lo intencionalmente? Sim, respondeu Almami. Mentir não era o seu forte. Você poderia falar sobre isto? Almami balançou discretamente a cabeça. Sinto muito, mas é difícil falar desse assunto. Tudo bem. Sei que não deve ser fácil. Não se sinta obrigada a contar, respondeu a velha senhora. As duas tomaram um chá em silêncio, cada qual mergulhada em pensamentos distintos. Um tempo depois, a velha senhora quebrou o silêncio. Mas, se algum dia quiser falar, você me conta o que aconteceu? Almami respondeu. Pode ser que um dia eu consiga contar, mas talvez esse dia nunca chegue. Para falar a verdade, eu mesma não sei. A velha senhora ficou um tempo olhando para o rosto de Almami para depois dizer. Não pergunto por curiosidade. Almami manteve-se em silêncio. É que acho que você guarda alguma coisa dentro de si, algo que está te pesando muito. Sinto isso desde o momento em que te conheci. Você possui um olhar firme e poderoso. Para ser sincera, eu também tenho algo assim. Também carrego algo muito pesado e é por isso que te entendo. Não é preciso ter pressa, mas acho que se um dia você conseguir colocar isso para fora, você se sentirá melhor. Sou uma pessoa extremamente discreta e disponho de recursos materiais. Se forem bem empregados, creio que podem ser úteis a você. Quando Almami decidiu contar a história para a velha senhora, uma nova porta se abriu em sua vida. Olá! O que você está bebendo? Alguém perguntou próximo a seu ouvido. Era a voz de uma mulher. Almami voltou a si, erguendo o rosto, e virou-se para a pessoa. Uma jovem com rabo de cavalo no estilo anos 50 estava sentada no tamborete bem ao seu lado. Seu vestido tinha estampas de flores pequenas e ela carregava no ombro uma bolsinha da Gucci. As unhas bem feitas estavam pintadas com esmalte rosa claro. Não era gorda, mas seu rosto era redondo, cheio e parecia ser muito gentil. Seus seios eram grandes. Almami ficou um pouco confusa. Ela não esperava que uma mulher lhe dirigisse a palavra. Afinal,
Ali os homens é que assediavam as mulheres. Tom Collins, respondeu Almami. É gostoso? Muito. E não é tão forte, dá para tomar aos golinhos. Por que se chama Tom Collins? Bem, isso eu não sei, disse Almami. Será o nome da pessoa que inventou o drink? Mas não me parece uma descoberta excepcional. A jovem balançou a mão para chamar o barman e pediu um Tom Collins, que rapidamente lhe foi servido. Será que posso me sentar a seu lado? Perguntou a jovem. Pode. Está vazio, respondeu Almami enquanto pensava. Mas você já não está sentada? No entanto, ela não disse nada. Você não tem nenhum encontro marcado com alguém, tem? Perguntou a jovem. Almami fez questão de não responder e se ateve a observar em silêncio o rosto da jovem, que devia ser uns 3 ou 4 anos mais nova que ela. Ah, não se preocupe. Eu não tenho inclinação para esse outro lado, disse a jovem, bem baixinho, como se fizesse uma confidência. Caso você esteja com o pé atrás, saiba que eu também prefiro homens, como você. Como eu? Você está aqui sozinha para encontrar um homem interessante, não está? É o que parece? A jovem comprimiu levemente os olhos. É fácil saber, aqui é um lugar para isso e, pelo visto, não somos profissionais. É claro que não, disse Almami. Pois então, que tal fazermos uma parceria? Acho que para os homens é bem mais fácil puxar conversa com 2 mulheres do que com uma sozinha. Ainda por cima é mais cômodo agir em dupla e de quebra é mais seguro, não acha? Digamos que eu pareço mais feminina e você é mais forte. Como um menino. Acho que podemos formar uma boa dupla. Como um menino? Pensou Almami. Era a primeira vez que alguém lhe dizia aquilo. Podemos até formar uma equipe, mas podemos ter gostos diferentes para homens, não é? Será que vai dar certo? A jovem torceu levemente os lábios. É, você tem razão. O tipo de homem, já que tocamos nesse assunto, qual é o seu tipo? De preferência os de meia idade, disse Almami. Não gosto muito dos jovens. Prefiro os que estão começando a ficar calvos. A jovem parecia surpresa. Puxa, você gosta dos mais velhos? Já eu prefiro os jovens, saudáveis, de boa aparência. Não tenho muito interesse nos homens de meia idade, mas já que você os prefere, posso até experimentar um só para te acompanhar. Afinal, tudo é uma questão de experiência. Eles são bons? Bem, você sabe, né? Me refiro ao sexo. Depende da pessoa, respondeu Almami. Tem razão, concordou a jovem, estreitando os olhos como se avaliasse uma teoria científica. Realmente, sexo é algo que não se pode generalizar, mas, na média, o que me diz? Nada mal. Não podem transar várias vezes, mas em compensação sabem aproveitar o tempo sem afobação. E quando tudo vai bem, te fazem gozar algumas vezes. A jovem pensou um pouco. Você despertou minha curiosidade. Acho que vou experimentar. Você é quem sabe, respondeu Almami. Já experimentou fazer sexo a 4 com troca de parceiros? Não. Eu também não. Mas você quer experimentar? Acho que não, disse Almami. Bem, já que vamos formar uma equipe e agir juntas, ainda que temporariamente, quero saber um pouco mais sobre você, porque podemos estar em sintonia completamente diferentes. Tudo bem, você tem razão. O que você quer saber sobre mim? Por exemplo, que tipo de trabalho você faz? A jovem tomou um gole de Tom Collins e colocou o copo sobre o descanso. Depois limpou a boca, apertando levemente o guardanapo de papel nos lábios,
Por fim, examinou a cor do batom aderido no papel. Isso é muito bom, disse a jovem. É à base de gin, não é? Gin, suco de limão e soda. Realmente não é uma invenção genial, mas é gostoso. Que bom. Bem, você quer saber do meu trabalho, certo? É um pouco complicado. Se eu te disser a verdade, creio que você não vai acreditar. Então vamos começar por mim, disse a umami. Sou instrutora de um clube esportivo, dou aulas de artes marciais e musculação. Artes marciais? Disse a jovem surpresa. Como Bruce Lee? É, parecido. Você é boa? Dou pro gasto. A jovem sorriu e ergueu o corpo num brinde. Então vamos formar uma dupla invencível. Pode não parecer, mas eu treino Aikido há muito tempo. Para falar a verdade, sou policial. Policial? Disse a umami boquiaberta. Não conseguiu dizer mais nada. Trabalho no departamento da Polícia Metropolitana de Tóquio. Quem olha não acredita, não é? Disse a jovem. Realmente, respondeu a umami. Mas sou mesmo, de verdade. Eu me chamo Ayumi. E eu, a umami. A umami? É seu nome de verdade? Ela confirmou num tom sério e falou: se você é policial, quer dizer que usa uniforme, anda armada e percorre a cidade num carro patrulha? Eu quis ser policial justamente para fazer isso, mas por enquanto eles não me deixam, disse a Yumi, e pegando um pretzel do pires, pôs-se a mastigá-lo ruidosamente. A minha principal função hoje é usar aquele uniforme engraçado, andar num carrinho e multar as infrações de trânsito. Não me deixam nem portar uma pistola. Afinal, não há necessidade de intimidar. Com tiros de advertência, um cidadão comum que estacionou o seu Corolla na frente de um hidrante, não é? Nas aulas de tiro eu sempre me destaquei, mas isso ninguém valoriza. Só porque sou mulher. Dia após dia, a única coisa que me deixam fazer é andar com um bastão com giz na ponta e escrever a hora e o número da placa no asfalto. A pistola que você sabe usar é uma beretta semiautomática? É, agora só se usa dessas. Eu acho a beretta um pouco pesada para mim. Carregada, ela deve ter cerca de 1 quilo. O peso da arma é 850 gramas, disse a umami. A Yumi fitou a umami como uma penhorista avaliando um relógio de pulso. Nossa, umami, não é que você sabe esses detalhes? É que sempre tive interesse com armas de fogo, respondeu a umami. É claro que, na prática, eu nunca disparei uma arma. Ah, é? Disse a Yumi, parecendo convencida com a explicação. Na verdade, eu gosto de atirar. A beretta realmente é pesada, mas o coice não é tão forte quanto o do revólver antigo. Por isso, desde que se pratique bem, até mesmo uma mulher pequena pode usá-la. Mas os meus superiores não pensam assim. Para eles, uma mulher é incapaz de atirar. Os oficiais do alto escalão são todos um bando de machistas e ainda por cima fascistas. Eu também era muito boa com o cacetete. Dificilmente perdia para um homem, mas nunca fui valorizada. A única coisa que sabem dizer são insinuações maliciosas do tipo: o jeito de você segurar o cacetete é perfeito, mas se você quiser praticar melhor é só falar comigo, está bem? Não precisa ficar acanhada. Esses caras têm a cabeça de 1 século e meio atrás. Após dizer isso, a Yumi pegou um maço de Virginia Slims da bolsa e, como se estivesse habituada, tirou um cigarro e o acendeu com um pequeno isqueiro dourado. Soltou a fumaça tranquilamente em direção ao teto. — Por que você resolveu entrar para a polícia? Perguntou a umami. — Por que você resolveu entrar para a polícia? Perguntou a umami. No começo eu não queria ser policial, mas também não queria trabalhar em escritório. Como eu não tinha nenhuma habilidade especial, o leque de escolhas profissionais era limitado. Foi então que no 4º ano da faculdade resolvi prestar o exame para admissão no Departamento de Polícia Metropolitana. Além disso, minha família é cheia de policiais.
Meu pai e meu irmão mais velho são da polícia. Tenho também um tio que é policial. Basicamente, a polícia é uma sociedade de coleguismos, e se você tem algum parente que é policial, eles te dão preferência na hora da admissão. Uma família de policiais. Isso mesmo. Mas até entrar, de fato, começar a trabalhar, eu não sabia que a polícia era um local de tamanha discriminação entre homens e mulheres. No mundo policial, as mulheres não passam de cidadãs de segunda categoria. Elas só fazem trabalhos muito chatos, como aplicar multas, ficar sentadas atrás da mesa e organizando documentações, visitar escolas primárias para ensinar as regras de segurança no trânsito, revistar mulheres suspeitas, coisas desse tipo. Enquanto isso, homens que, sem dúvida, são muito menos competentes do que eu, são remanejados para trabalhar em áreas muito mais interessantes. Os superiores falam bonito e, da boca para fora, dizem que na polícia existe igualdade de condições entre os sexos, mas na prática está longe de ser verdade. Isso faz com que você perca a motivação de trabalhar, você entende? A Umami concordou. Isso me dá nos nervos. Você tem namorado? Perguntou a Umami. A Yumi franziu as sobrancelhas. Por instante se ateve a observar o cigarro fino preso entre os dedos. Na prática, uma mulher que se torna policial encontra muitas dificuldades para arranjar um namorado. Primeiro, não temos um horário regular de trabalho. Ele quase nunca coincide com o de uma pessoa normal. Depois, mesmo que o namoro possa dar certo, quando digo que sou policial, os homens normalmente saem de fininho. São como caranguejos na orla da praia. Não é uma tristeza? A Umami concordou, balançando a cabeça. O único jeito de encontrar o amor é no local do trabalho. Mas o problema é que, no trabalho, realmente não existem homens decentes. Apenas um bando de inúteis que só sabem fazer piadas obscenas. Das duas, uma. Ou já nasceram burros ou só pensam na ascensão profissional. E eles é que são responsáveis pela segurança da sociedade. O futuro do Japão não parece dos melhores. Mas você é bonita, e a impressão que tenho é que deve haver muitos homens atrás de você, disse a Umami. Bem, é verdade, desde que eu não fale o que faço. É por isso que num lugar como este, costumo dizer que trabalho numa seguradora. Você vem muito aqui? Não muito, mas digamos que venho aqui de vez em quando, respondeu a Yumi. Após pensar um pouco, disse em tom de confidência. É que às vezes me dá muita vontade de transar. Vou ser direta. Fico querendo um homem. É como se fosse um desejo cíclico. Quando me sinto assim, me produzo toda, capricho nas roupas íntimas e venho para cá. Escolho um parceiro e transo a noite toda. Depois, durante um bom tempo, fico sossegada. É apenas um apetite sexual saudável. Como não sou ninfomaníaca ou maníaca sexual, gosto de me soltar e, quando faço, me sinto muito bem, mas nunca me envolvo com os parceiros. No dia seguinte, estou pronta para me dedicar à aplicação de multas por estacionar em local proibido. E você? A Umami pegou o copo de Tim Collins e tomou um gole silencioso. Acho que comigo também é mais ou menos assim. Você não tem namorado? Procuro não ter. Detesto complicações. Você acha complicado ter um único homem? De certa forma, acho. Mas de vez em quando você fica doida para transar, disse a Yumi. Gostei mais da expressão que você usou, vontade de se soltar. Acho que no caso, ela é mais adequada para mim. Que tal desejar uma noite deslumbrante, hein? Também é boa. De todo modo, é um parceiro para só uma noite, sem envolvimento, certo? A Umami concordou. A Yumi segurou o queixo com as mãos, os cotovelos apoiados no balcão
e parecia pensar no assunto. Acho que temos muita coisa em comum, não acha? Acho que sim, concordou a Umami. Mas você é uma policial e eu mato pessoas. Estamos em lados opostos da lei e isso certamente nos torna muito diferentes. Pensou. Vamos combinar o seguinte, disse a Yumi. Nós duas trabalhamos na mesma seguradora. O nome da empresa é segredo. Você está na empresa há mais tempo do que eu e, como tivemos um dia desagradável na firma, resolvemos tomar algo para espairecer. E agora estamos nos sentindo muito bem. Que tal? Acho que está bom, mas não entendo nada de companhia de seguros. Deixe comigo. Inventar histórias é meu forte. Conto com você, disse a Umami. Pois bem, na mesa bem atrás de nós há 2 homens que parecem mais velhos e que faz algum tempo estão olhando para todos os lados com cara de quem procura algo, disse a Yumi. Discretamente, dê uma olhada e diga o que acha deles. A Umami virou-se sutilmente conforme o pedido de Ayumi. Pulando uma mesa, na seguinte, havia 2 homens de meia idade. Usavam terno e gravata e pareciam ser funcionários tentando relaxar após um dia exaustivo de trabalho. Os ternos não estavam surrados e as gravatas eram de bom gosto. Pelo menos não pareciam indecentes. Um deles devia ter mais ou menos 45 anos e o outro um pouco menos de 40. O mais velho era magro, de rosto oval e entradas na testa. O mais jovem parecia ter sido jogador de rugby na faculdade, mas por falta de exercícios havia ganhado peso. O rosto preservava um ar juvenil, mas logo abaixo do queixo a pele começava a ganhar volume. Eles conversavam animadamente, tomando uísque com água. Sem dúvida, seus olhos estavam à procura de algo. Ayumi os analisou. À primeira vista, parece que não estão acostumados a frequentar lugares deste tipo. A intenção deles é diversão, mas não conseguem puxar assunto com uma mulher. Possivelmente são casados e, de certa forma, se sentem culpados. A Umami ficou surpresa com a precisão desse seu olhar. Como ela conseguira tirar todas essas informações enquanto conversavam? Não era à toa que vinha de uma família de policiais. Então, Umami, você prefere o que tem menos cabelo, certo? Nesse caso, eu fico com o mais forte, está bem? A Umami olhou novamente para trás. O formato da cabeça do mais calvo não era tão ruim. Estava a anos-luz de distância de Sean Connery, mas dava para encarar. Afinal, para quem suporta Queen e ainda por cima ABBA, não podia se dar o luxo de exigir muito. Por mim, tudo bem. Como vamos fazer para que eles nos convidem? Não podemos ficar aqui esperando tranquilamente o dia amanhecer. Nós é que vamos convidá-los. Com um sorriso no rosto, de modo amistoso e com iniciativa, disse a Yumi. É sério? Claro que é. Deixe comigo. Eu vou até lá conversar um pouco com eles. Fique aqui, está bem? Disse a Yumi. Em seguida, virou o copo de Tom Collins e esfregou as palmas das mãos. Depois, pronta para agir, colocou a bolsa Gucci no ombro e sorriu. Está na hora de praticar um pouco o uso do cacetete.